Olá, tudo bem? Estamos aqui novamente para continuarmos nossas aulas de forma remota, da disciplina de escrita científica do curso de pós-graduação do mestrado profissional em segurança pública, direitos humanos e cidadania. Essa disciplina eu estou transmitindo para vocês, professor Dr. Josias Ferreira da Silva, e é uma forma remota, As aulas são gravadas através do YouTube, a escrita científica do primeiro semestre de 2020, com uma carga horária de 45 horas. Vocês têm um e-mail que nós criamos para vocês receberem as atividades, os trabalhos, os exercícios, os arquivos em PDF, livros, esquicientifico.2020@gmail.com. Eu tenho enviado atividades para vocês. Também nós temos um grupo de WhatsApp, que é o Escrita Científica, que também foi feito para que nós possamos enviar tanto conversa e verificar o que vocês têm de dificuldades e como vocês estão recebendo as atividades, e também transmitir a aula para vocês, o link para vocês estarem assistindo. Eu tenho visto nas atividades que vocês têm enviado para mim, as resenhas, os trabalhos, que muitos não estão vindo com o nome, o RA, a turma, o semestre, a disciplina, o nome do professor e a data. Essa é a ordem para você colocar no cabeçalho antes de você começar a fazer a resenha, antes de você começar a fazer o seu trabalho, escrever o seu resumo. Você deve colocar o seu nome e se identificar. Por quê? Porque nesse e-mail josiasferreira@uer.edu.br, que é o meu e-mail institucional aqui da UER, eu estou recebendo as atividades dos outros alunos também, todos os outros cursos, as outras disciplinas que eu dou aula, e eles vêm para cá. Se você não colocar a sua identificação, não dá para eu baixar e colocar dentro de uma pasta que eu fiz para cada disciplina e dia a sua atividade. Tá? No final nós vamos somar todas as notas, eu vou somar todas as notas e tirar uma média para você. Então essas atividades são imprescindíveis que você envie durante a semana. Tem alguns alunos que estavam meio atrasados com as atividades, os trabalhos, as resenhas. Eu pedi para que vocês atualizassem tudo até essa semana. Então, essa semana eu vou estar recebendo. Não se esqueçam, nossa última aula vai ser dia 15 de setembro. Dia 26 de setembro encerra este primeiro semestre. Esse semestre de 2020.1 vai acabar. Cada hora nossa, aula que nós temos com vocês a partir do dia 20 de julho, elas estão sendo computadas 6 horas aulas. Então, se você não fizer a atividade e não enviar para mim, você, além de ficar sem a nota daquele dia da atividade, você vai ficar com falta, porque a atividade corresponde para mim que você assistiu a aula. Se você não enviar a atividade para mim como você fez, não será possível. Outra coisa, eu tenho visto que algumas atividades têm sido um Ctrl+V, Ctrl+C, Ctrl+C, Ctrl+V, vai lá, baixa, copia. A atividade é individual. Se você olhar lá no plano de ensino que eu enviei para vocês, na primeira aula, eu expliquei direitinho como deveriam ser enviadas essas atividades, tudo. Ela é individual, tá? Não tem atividades em grupo. O artigo que vocês vão fazer para mim, vou entregar no final de todas as aulas também, como ela vai se encerrar, nós vamos encerrar a atividade com vocês dia 15 de setembro, vocês deverão estar enviando até dia 15 de setembro esse artigo para mim, ou no máximo até outra semana, porque eu vou ter que corrigir e colocar a nota para vocês. Dia 26 de setembro, se eu não colocar a sua nota lá, você vai ficar sem nota nessa disciplina, é reprovado. Então, como nós estamos correndo mais e as disciplinas têm cada dia 6 horas cada atividade com vocês, porque conta a atividade que eu estou fazendo aqui na aula do vídeo, nós contamos atividades que vocês ficam fazendo e desenvolvendo esse trabalho para mim, atividades que vocês poderão estar conversando comigo no WhatsApp, mesmo que for no horário da aula da gente, que é todo dia, toda terça-feira de manhã, Fora daquele horário também, vocês podem estar enviando mensagem. Eu tenho recebido diversas mensagens de vocês, de diversos acadêmicos dessa disciplina de escrita científica, não no grupo, mas também eles enviam para o meu WhatsApp particular, individual. Eu respondo, não tem nenhum problema, vocês podem estar enviando para mim. Então, essas atividades nossas, elas são computadas no geral, 6 horas aulas, cada aula da gente, não são só 4 horas. E como é uma disciplina de 45 horas, ela acaba muito rápido. O que eu fiz? Eu fiz um controle
né, uma tabela das nossas atividades, tanto atividades quanto aulas remotas que nós estamos tendo. A primeira aula remota nossa foi dia 28/7. Então, eu tenho matriculado nessa disciplina, na lista de presença que eu recebi, essa é a lista de presença que eu recebi do registro acadêmico, onde eu lanço as faltas de vocês, as atividades, as notas, né? Então, vejam só, nessa lista de presença, eu tenho 18 alunos matriculados. Tem aluno que escreveu para mim, professor, posso assistir sua aula? Não tem problema, você pode assistir. Essas aulas de vídeo que nós estamos gravando, elas estão no YouTube. Qualquer pessoa, mesmo não sendo vocês, podem baixar essas aulas e assistir. Só que se você é aluno que não está matriculado aqui, olha, você não vai ter nota. Não adianta, eu não posso passar nota para você. Quem matricula o aluno é o registro acadêmico. E já passou a época da matrícula. Infelizmente, eu sei que tem muita gente que está fazendo essa disciplina como ouvinte, né, quer conhecer mais um pouquinho da escrita científica. Você pode fazer, pode enviar sua atividade para mim, mas eu não vou poder computar uma nota para você porque o seu nome não está entre esses 18, tá bom? Ah, professor, eu quero continuar assistindo as suas aulas. Não tem problema. Tem várias pessoas escrevendo para mim. Na pós-graduação, o professor, ele tem liberdade para deixar um aluno ficar como ouvinte na disciplina dele. Você pode ser aluno especial, você pode ser um aluno regularmente matriculado, ou então você pode ser um aluno ouvinte. Esse aluno ouvinte, ele não tem nota, tá bom? O aluno especial, segundo o regimento nosso, você pode ser aluno especial em 2 disciplinas, mesmo não tendo sido aprovado no seletivo para poder fazer o mestrado, você pode se inscrever em 2 disciplinas, os professores abrem vaga como aluno especial e completam aquelas vagas com alunos que não estão regularmente matriculados. Pode, o regimento diz que pode. Mas se você não for aluno especial, você não vai estar matriculado aqui. Infelizmente, eu não vou poder passar nota para você. Se o seu nome não estiver aqui, procure o registro acadêmico, verifique com eles que são somente esses alunos que vão receber nota minha, tá? Que são os que estão na lista de presença aqui. Dê uma olhadinha de novo, lá no plano de ensino que eu enviei para vocês, que vocês vão ver como vai ser a avaliação. Então, essa avaliação que nós estamos seguindo aula a aula, nós vamos ter também, no final, vocês vão ter que fazer um artigo e enviar para mim, tá? Então, todos os trabalhos vocês têm que pôr nome, data, certinho, e no final, vocês têm que escrever um artigo a ser apresentado no final da disciplina, seguindo as regras da ABNT. Por isso que eu tenho explicado mais para vocês como fazer o artigo, né? Esse artigo tem que ter no máximo 10 páginas. Como pode ser esse artigo? Esse artigo que vocês vão escrever para a minha disciplina pode ser sobre o trabalho, a dissertação que vocês estão fazendo. Eu deixei aberto esse tema para vocês. Eu não fechei um tema somente em escrita científica. Porque fica mais fácil se você for fazer um artigo para mim com 10 páginas, sendo já dentro da sua dissertação, se você escolheu fazer uma dissertação, você vai ganhar tempo, tá bom? Mas só que você vai ter que fazer essas 10 páginas bem feitinha, porque nós pretendemos depois enviar para ser submetido a uma publicação numa revista, pelo menos com qualis B3. Eu expliquei na aula anterior para vocês o que são os qualis, né? Qualis B1, B2, B3. Então, nós estamos pegando aqui o qualis B3 para poder enviar esse artigo para vocês aumentarem aí o currículo Lattes de vocês, tudo bem? Bom, então, esses são alguns avisos que eu queria transmitir para vocês. E a aula de hoje, nós vamos continuar falando sobre procedimentos para apresentação e normalização de trabalhos acadêmicos. É muito importante você prestar atenção nessa aula de hoje, porque no final da aula eu vou explicar para você que tipo de atividade você vai fazer para mim. Não é resenha, eu não quero uma resenha crítica. Dessa vez vocês vão fazer um resumo e eu vou explicar como vai ser o resumo, tá? Que vocês vão fazer. Essa aula vai valer mais pontos para vocês, tá bom? Quais são as regras da ABNT que devemos seguir para preparar e apresentar trabalhos acadêmicos? Então, essa sempre é a dúvida do acadêmico, né? Todo aluno, somente quando vem para o mestrado, no curso no mestrado fazer a sua dissertação, fazer os seus artigos, né? Fazer os trabalhos, ele sempre fica com essas dúvidas. Essa disciplina é boa porque a gente trabalha não a metodologia científica,
mas aplicando a metodologia científica como você escrever. Não é fácil. Por isso que para ser professor dessa disciplina, teria que ser um professor formado em letras, que é a minha formação. Geralmente qualquer professor pode estar passando para vocês, ministrando para vocês aula de metodologia científica, mas essa disciplina tem que ser um professor formado na área de letras, que é a minha formação, né? Então, olha, como que nós vamos fazer uma dissertação? A dissertação é um documento que representa o resultado de um trabalho experimental ou exposição de um estudo científico. É o caso de vocês. Vocês vão ter que fazer uma dissertação para apresentar no final do curso. Quem fez a opção por dissertação. E eu sempre falo para o acadêmico, mesmo que seja um curso profissionalizante, que é o caso de vocês, um mestrado profissionalizante, ele não é acadêmico, né? Então, se você vai fazer, não, eu quero fazer um produto. Aí você não vai escrever, você não vai fazer a sua dissertação, digamos que você não faça seus artigos. Eu pergunto, e o seu currículo Lattes, como que ele vai ficar? Bem, isso aqui já é um grande avanço para você escrever o seu trabalho, né? Deve evidenciar o conhecimento de literatura existente sobre o assunto e a capacidade de sistematização do candidato. É feito sob a coordenação de orientador, tem que ser um doutor, não pode ser mestre, visando a obtenção do título de mestre. Então, geralmente, para você sempre obter um título acima, você tem que ter um orientador que tem um título acima também. Só no caso de doutor, que nós temos orientador que é doutor também. Tá? Mas ele já é um doutor. Você, mesmo que você esteja fazendo uma tese de doutorado, você tem que ter um orientador que é um doutor. Também pós-doutor. Para você orientar trabalhos de pós-doutorado, você não precisa ser um pós-doutor. Você pode ser um doutor, porque o último título no Brasil reconhecido é o título de doutor. O título de doutor para nós representa o PhD, que muita gente vai e faz um mestrado ou um doutorado fora do Brasil e ele volta com o título de PhD. PhD é uma abreviatura de Philosophy Doctor. Então, Philosophy Doctor é o doutor, em nosso caso aqui no Brasil, tá? Então, para você escrever uma dissertação, são essas as regras que você vai seguir. Uma tese deve ser elaborada com base em investigação original, constituindo-se em real contribuição para a especialidade em questão. É feito sob a coordenação de orientador, também um doutor, visando a obtenção do título de doutor, livre-docente ou similar. Então, se você vai fazer um pós-doutorado, você vai defender uma tese de livre-docente, tem universidades que ela dá esse título para o professor titular, professor livre-docente. Então, você vai defender um trabalho que vai ser apresentado. Esses trabalhos, eles são imprescindíveis para você, principalmente para aqueles que querem continuar na sua carreira acadêmica, né? Outros trabalhos acadêmicos também que poderão ser feitos. Olha, trabalho de conclusão de curso, de graduação ou especialização. O tão chamado TCC, que pessoas chamam de monografia. Eu costumo chamar de TCC o trabalho da graduação. Se é um curso de especialização, que já é pós-graduação, mas é especialização, eu chamo de monografia. Parece que a gente está dando uma conotação assim um pouquinho mais difícil, né? O trabalho de graduação interdisciplinar, também, que é o TGI. O documento que representa o resultado de estudo devendo expressar conhecimento do assunto escolhido, que deve ser feito sob a coordenação de orientador. Aqui não precisa ser um doutor, não precisa ser um mestre também. Pode ser um especialista para orientar esse tipo de trabalho. Por quê? Porque o rigor técnico-científico de quem está fazendo um TCC é menor do que uma dissertação. Tá? A dissertação, para você receber o título de mestre no Brasil, tem que ser numa universidade que o curso seja aprovado pela CAPES, com pelo menos uma nota 3 de avaliação. Então, quando a CAPES aprova um mestrado, se ele não teve nota 3, ele não pode iniciar. Então, veja só, e quem pode ser orientador no mestrado? Somente doutores. Então, o mestrado exige que professores doutores trabalhem. Então, mas eu vou fazer um doutorado, um mestrado lá no Paraguai, ou então em outro país, não precisa ser no Paraguai, pode ir na Europa, em Portugal, na Alemanha. Todo curso fora do Brasil, feito de pós-graduação, ele tem que ser convalidado no Brasil. Tem universidades que já têm um intercâmbio, né, com outras. Por exemplo, eu fiz um estágio de pós-graduação
fora do país pela Unicamp. Ele já tinha intercâmbio com aquela universidade, então quando você volta, seu título já está automaticamente autorizado. Você, para sair, para ir fazer o estágio, já tem que ter uma autorização da própria coordenação do curso, da direção de pós-graduação, passa num conselho, né, conselho universitário, e você vai. E lá também já tem que te dar uma vaga. É o caso que aconteceu do nosso ex-ministro, que ele falou que ele tinha um título de pós-doutor fora do país, e foi na Argentina, na Alemanha que ele disse que tinha, e ele não fez esses trâmites. Não feito o trâmite, não adianta nada, né? Você vai, faz o curso, você tem que voltar, convalidar o seu diploma, isso dá muito trabalho. Então, geralmente, a CAPES não autoriza as pessoas que são formadas fora do país, sendo doutor que não esteja sido convalidado o seu diploma no país, ele não pode orientar. Isso tem muito. Somente aqui no estado de Roraima, o governo, ele admite que as pessoas estudem fora do país e quando ele volte, ele tem a progressão no serviço dele, se ele é um professor, ele tem progressão, aceita o título lá. Mas, para você, por exemplo, ser professor num curso de universidade ou num curso de pós-graduação, você tem que ter um título de mestre doutor numa universidade que ela tenha qualis, CAPES, reconhecido com pelo menos nota 3, tá bom? E não adianta você falar assim, não, eu sou um doutor. Há cursos de graduação que as pessoas saem da universidade com título de doutor, mas é graduação, não é curso de pós-graduação. Você só é doutor pela CAPES, reconhecido pela CAPES, se passar por um curso de pós-graduação, defender uma tese, e ela ainda exige, a CAPES exige, que seja uma universidade com conceito aprovado por ela. Se não for, você perdeu o seu tempo estudando. Então, procure sempre esse conselho. Estude numa universidade que ela seja aprovada pela CAPES, para não ter depois você ter problema, a CAPES não autorizou aquele curso funcionar, tá bom? Qual é a estrutura da tese, de uma dissertação, de um trabalho acadêmico? Como que ele compreende? Como que ele vive? Como que é estruturado ele? Ele tem elementos importantes, por exemplo, elementos pré-textuais, textuais e pós-textuais. Nessa aula vocês vão compreender melhor. Eu salvei aqui uma imagem da estrutura de apresentação do trabalho, né? Ele tem que ter os seguintes pré-textuais: capa, folha de rosto, folha de aprovação, dedicatória. Onde tem este asterisco aqui, não é obrigatório, tá? Você pode fazer ou não, é opcional. Agradecimentos é opcional, epígrafe é opcional, resumo em língua portuguesa é obrigatório, resumo em língua estrangeira é obrigatório, lista de ilustrações é opcional, listas de tabelas é opcional, listas de abreviaturas e siglas também é opcional, o sumário é obrigatório. Então, esses elementos aqui nós chamamos pré-textuais. O que são pré-textuais? Eles acontecem, eles estão inseridos no seu trabalho, mas eles são antes do texto. Antes de você escrever os seus capítulos, introdução, desenvolvimento dele, eles têm que estar ali, tá? Capa, folha de rosto, tá bom? E textuais são aqueles que já compõem o corpo do seu trabalho, a introdução, o desenvolvimento e a conclusão. E pós-textuais são aqueles que vêm posteriormente, né? Por fim, você vai ter que fazer a referência, o glossário, que ele também é opcional, os anexos, os apêndices, que são opcionais. O que é opcional? Aí eu coloquei um anexo no meu trabalho, ele não é mais opcional, é obrigatório. Aí você tem lá, está dizendo que você tem um questionário que você vai aplicar, e isso é um anexo. Você vai ter que se referir a ele direitinho e vai colocar. Nessa aula, eu vou explicar para vocês como é que vocês fazem a capa, a folha de rosto, enfim, como você vai estruturar a sua apresentação do seu trabalho. Preste atenção, é muito importante, está gravado, o vídeo você pode assistir quantas vezes você quiser, você vai precisar muito desta aula, né? Aqui, ó, a estrutura de apresentação de um trabalho acadêmico, então a capa, folha de rosto, folha de apresentação, dedicatória, agradecimento, epígrafe, resumo, sumário, o texto, as referências, o glossário e os anexos ou apêndice, né? Que eu falei para vocês que tem alguns que são opcionais ou não, tá bom? Como que ele é estruturado então? A estrutura dos elementos pré-textuais, aqui nós temos
um hashtag aqui, ele está falando que é obrigatório, e esse aqui, o asterisco, são opcionais. Então, esse aqui, ó, capa, é elemento obrigatório. Lombada é opcional. Folha de rosto é obrigatório. Errata é opcional. Ah, mas eu errei no meu trabalho e eu quero fazer uma correção. Aí ele já passa a ser obrigatório, você vai ter que colocar, tá bom? Ele já é obrigatório. Ele não é obrigatório se você fez uma correção direitinho, não teve nenhum problema. Folha de rosto, né? É obrigatório. Errata é opcional. Folha de aprovação já é obrigatório. Dedicatória, agradecimento e epígrafe são opcionais. Resumo na língua vernácula é obrigatório. Resumo na língua estrangeira, que pode ser inglês, espanhol, francês, alemão, vai depender do programa de onde você está se inscrevendo. Lista de ilustrações, lista de tabelas, lista de abreviaturas e siglas e lista de símbolos, eles são opcionais. Mas se você tiver uma tabela no seu trabalho, você já vai ter que usar, já é obrigatório para você, tá bom? Se você tiver siglas, aí você vai ter que fazer a lista de siglas, tudo certinho também. E o sumário, esses aqui são os elementos que você vai colocar, que são os pré-textuais do seu trabalho, tá certo? Bom, elementos pré-textuais, segundo a NBR. Então, olha só, capa. O que vai ter na capa? As informações imprescindíveis devem estar na seguinte ordem: instituição, único elemento opcional, nome do autor, título, subtítulo, se houver, número do volume, indicar somente se houver mais de um, local, que é a cidade, da instituição onde deve ser apresentado o trabalho. Eu estou fazendo um doutorado, por exemplo, lá em São Paulo, mas eu estou aqui em Boa Vista. Estou escrevendo, estou aqui, estou em aula remota, mas o trabalho vai ser definido lá. Então, a cidade que você vai se referir não é Boa Vista, mas é São Paulo. Ano de depósito, que é quando você está fazendo o seu trabalho. Você começou em 2018, mas você vai defender agora em 2020, é esse ano que você deve colocar, tudo bem? Então, os elementos pré-textuais, você vai colocar na capa a instituição, o autor, o título, dissertação de mestrado, apresentado à Universidade Estadual de Roraima, UER, campus de Boa Vista, como parte dos requisitos para obtenção do título de mestre e o ano. Esses são importantes, né? A lombada. O que é uma lombada? Não é essa lombada que tem na rua, não, viu? A gente vai passando e o Detran coloca lá. A lombada é um elemento opcional. Informações na seguinte ordem: nome do autor, impresso longitudinalmente e legível do alto para o pé da lombada, de forma que a leitura seja feita quando o trabalho estiver no sentido horizontal, com a face voltada para cima. Então o trabalho, ele fica, eu vou mostrar daqui a pouquinho no próximo slide para você, o livro fica na vertical e você deve ler de baixo para cima, tá certo? Ali no dorso dele. Título, da mesma forma que o autor. Identificação, ela é alfanumérica, por exemplo, V2, volume 2, tá? Olha que interessante. Isso aqui é a lombada. Essa parte aqui do livro, que é a parte que vai ficar escrita aqui, na hora que você tem o livro na vertical, aqui vem escrito todos os dados dele, tá? Se você tem escrito de cima, você lê daqui para baixo, não de cima para baixo, tudo bem? Sempre de baixo para cima. Os elementos pré-textuais. A folha de rosto. Anverso. Os elementos devem estar na seguinte ordem: nome completo do autor, título principal do trabalho, deve resumir de maneira clara e precisa o conteúdo do trabalho, permitindo sua indexação para futura recuperação. Então, de jeito que eu vou pôr meu título? O título não deve ser a capa inteira. Eu tenho visto trabalhos em algumas bancas ou então em consultas que eu vou fazer, né, pesquisa. O título é muito grande. Lembro da aula passada que eu falei para vocês quantas palavras tinham que ter no título. Subtítulo, se houver, separado do título por 2 pontos. Coloca 2 pontos e o subtítulo. Número do volume, indicar somente se houver mais de um. Esse aqui é o meu primeiro volume. Tem mais? Não, não tem, então você não pode colocar. Tá? Só vai colocar um se vier 2. Se você tiver 2, vier o 3, vier o 4, né? E não vier mais nenhum. Natureza, tese, dissertação e outros. Objetivo, aprovação em disciplina, grau pretendido ou outros também, né?
Nome da instituição, aqui é submetido, área de concentração. Nome do orientador e co-orientador, se houver. Isso é imprescindível, você tem que colocar se houver o co-orientador também. Se o seu orientador, ele, em comum acordo com você, ajuizou que teria um co-orientador, tem que colocar o nome dele. Apesar que o co-orientador não participa na banca nem de qualificação, nem na defesa, tá? Isso geralmente está bem explícito, hora que é feito os documentos tudinho do mestrado. Local, a cidade da instituição onde deve ser apresentado. Novamente, onde você vai apresentar, onde você está escrevendo. Ano de depósito da entrega do trabalho acadêmico, o ano que você está fazendo o trabalho, tudo bem? Elementos pré-textuais. Agora a folha de rosto, você vai colocar o autor, o título, o subtítulo, a natureza, tese, dissertação e outros, objetivo, aprovação em disciplina, grau pretendido, ou outros, nome da instituição aqui é submetido e área de concentração. Nome do orientador e co-orientador, se houver, local, a cidade, a instituição onde deve ser apresentado. E verso da folha de rosto. Deverá constar uma ficha catalográfica elaborada por um bibliotecário conforme o Código de Catalogação Anglo-Americano. Então, esse é a sigla que deve ser feita. Então, se você olhar no trabalho, lá você vai ver no verso da folha de rosto que ele vai identificar, aqui a identificação, onde você vai encontrar, dentre todas as estantes que tem na biblioteca, ele está ali naquela que segue uma ordem classificatória que todos os bibliotecários seguem dentro de uma catalogação anglo-americana. Aí vem o nome do autor, geralmente nós temos aqui o sobrenome e o nome dele, o nome do livro, tá? Onde que ele foi feito, o estado, né? Estado de São Paulo, a editora que fez, onde é a editora, se ela tem ou não lugar lá no número dela, se tem ou não volume, e o ano que foi feito, e aonde é que você vai estar usando. A dissertação de mestrado, Universidade Estadual Paulista, Instituto de Geociência e Ciências Exatas, orientador, tá? E aqui, quais são as áreas que ele está inserido. Paleontologia, grupo Passa 2, Petalodontida, né? Lipinói, Bentock Bed, título. Então, esse é a formatação que tem na folha que vem no verso da folha de rosto. E agora, se você errou, como que deve ser feito? Lista inserida no original, depois de impresso, logo após a folha de rosto, em papel avulso ou encartado, com indicação das folhas e das linhas em que ocorrerem erros, seguida das devidas correções. A errata deve estar indicada na lista da seguinte maneira: errata, a folha 32, linha 3, onde se lê orgonomia, leia-se ergonomia. Folha 53, linha 8, Siqueira 1990, se lê Cerqueira 1990. Então, se você cometeu um erro, deve ser arrumado dessa forma, deve ser encartado dentro num papel avulso ou você fazer um encarte para ser colocado lá dentro da sua dissertação, da sua tese. Folha de aprovação deve conter o autor, título por extenso e subtítulo se houver, natureza, objetivo, nome da instituição a que é submetido o trabalho acadêmico, área de concentração, data de aprovação, nome, titulação, assinatura e instituição dos membros da banca examinadora. Então, essa é a folha de aprovação. Geralmente já tem um modelo, né? Nós temos um modelo aqui na nossa universidade, você vai encartar lá na sua dissertação aquele modelo, tudo bem? Elementos pré-textuais opcionais, a dedicatória. Texto onde o autor homenageia ou dedica seu trabalho a uma pessoa ou grupo de pessoas. Ele é opcional, mas se você teve ou tem alguém para dedicar, é ali que você deve fazer. Agradecimentos, a mesma coisa, é opcional. Mas se você está sendo orientado, principalmente o seu orientador, deve ser feito um agradecimento a ele, à universidade que está proporcionando
você ter esse título. Principalmente aqui na Universidade Estadual, ela é uma universidade pública, né? Então, faz um agradecimento à universidade, aos professores, talvez aos colegas de sala. Texto onde o autor faz seus agradecimentos às pessoas e ou instituições que colaboram de maneira significativa à elaboração do trabalho. Epígrafe também é opcional. O que é o epígrafe? É uma citação de pensamento, um provérbio, seguido da indicação de sua autoria, de preferência relacionado com o assunto tratado no corpo do trabalho. As epígrafes também poderão constar das folhas de abertura das seções primárias ou capítulos. Essa é a forma de você fazer um trabalho ficar bem feitinho, tudo bem? Nunca se esqueça dessas informações. Qualquer dúvida você vai ter a aula para voltar de novo e verificar como que você está fazendo. Resumo da língua vernácula, na língua vernácula. Segundo as normas da BNT, o resumo é a apresentação concisa dos pontos relevantes do texto, fornecendo uma visão rápida e clara do conteúdo e das conclusões do trabalho. Constitui-se em uma sequência de frases concisas e objetivas e não de simples enumeração de tópicos. O limite máximo de palavras do resumo de um trabalho acadêmico é 500. Geralmente, aqui numa dissertação você vai por 500. Lá no artigo eu falei para vocês que é metade, 250. O resumo deve ser seguido das palavras-chave ou descritores, conforme a NBR, tá? Resumo. Procure a ajuda de um bibliotecário para a escolha das palavras-chave de acordo com o tesouro da área, tá? Então você deve fazer tesouro da área e verificar o que é que você tem lá. Resumo em língua estrangeira. Versão do resumo de idioma, divulgação internacional em inglês, abstract, em castelhano resume, em francês resumé. Deve ser seguido logo abaixo das palavras-chave ou dos escritores na mensagem da língua. Então, do jeito que você fez igualzinho, deve ser feita a tradução. Eu volto a falar para vocês o que eu falei quando eu estava dando a aula de resumo para vocês, o artigo. A hora que eu falei, olha, vai fazer o resumo, as pessoas vão lá, pegam o texto em português, no Google Tradutor ou num outro tradutor e coloca para traduzir. Passa para alguém que sabe falar e escrever na outra língua, se é inglês ou espanhol, para fazer as correções para você, porque nem sempre ele é 100% seguro. Tá? Não dá certo, a tradução não funciona assim, né? Elementos pré-textuais, lista de ilustrações, elemento opcional também. Deve ser elaborada de acordo com a ordem apresentada no texto, com cada item acompanhando o respectivo número da página. É recomendada a elaboração de uma lista para cada tipo de ilustração: quadros, lâminas, plantas, fotografias, gráficos, organogramas, fluxogramas, esquemas, desenho e outros. Então, eu vou fazer ilustração no meu trabalho. Já não é mais opcional, aí já é obrigatório. Eu vou fazer ilustração, vai ser gráfico, daqui a pouco vou ter fotografia. Então, você vai fazer uma lista de fotografias, tá, de ilustrações, outra lista de gráficos, outra de organograma, tanto quanto você tiver, e se tiver bastante, vai cada vez fazendo mais. Você não pode esquecer de fazer isso. Lista de tabelas, elemento também opcional. É opcional se você não usou tabela no seu trabalho. Se teve alguma tabela, você não é mais opcional, você tem que fazer. Ela deve ser elaborada de acordo com a ordem apresentada no texto, com cada item designado por seu nome específico, seguido do respectivo número da página. Então você coloca e segue o número da página, mostrando qual que é que ela está. Lista de abreviaturas e siglas. Também é opcional, tá? Relação alfabética das abreviaturas e siglas usadas no texto, seguida das palavras ou expressões correspondentes por extenso. Fazer uma relação para cada tipo. Então, se você vai usar, por exemplo, ONU, União das Nações Unidas, Unesco, então você vai ter que colocar a sigla e logo em seguida o nome dela. Você vai repetir essa sigla diversas vezes. A primeira vez que ela aparecer no seu trabalho, você vai colocar a sigla e o nome dela. Você vai identificar essa sigla lá na sua lista de siglas. Quando você terminar o seu trabalho, você tem que fazer uma revisão bem sistemática do seu trabalho. Não vai passar para banco o seu trabalho sem você verificar isso, né? Geralmente você deve dividir o seu computador em 2 telas,
você coloca numa lista que você tem e vai seguindo. Texto, página por página. É um trabalho muito exaustivo, mas você tem que fazer. Se você não fizer na banca, as pessoas podem falar assim, olha, você não colocou. Na sua lista lá de abreviatura, você não colocou essas siglas. Eu vejo muito isso nos trabalhos que eu participo de banca, né? Então eu falo para os meus orientandos, você olhou tudo, fez isso, verificou, pôs a telinha. E quando chega na banca, às vezes, fala, essa sigla aqui você esqueceu. Se esqueceu uma, ainda vai. Mas e quando chega a umas 10, 5 siglas? Fica muito feio isso para o seu orientador e para você também. Então, faça uma revisão cautelosa do seu trabalho, se você colocou siglas nela, né? Lista de símbolos, mesma coisa, é opcional. Deve ser elaborado de acordo com a ordem apresentada no texto com o devido significado. Mesma coisa da abreviatura. Você vai ter que colocar na ordem certa que elas estão aparecendo. Apesar de você não identificar o número da página, mas você não pode colocar, se lá na sua conclusão você usou uma abreviatura, você colocar no início a primeira. Não. Você vai colocando de acordo com o que vai aparecendo no seu texto. Aí ela aparece 5, 10 vezes. A primeira vez que apareceu, você coloca. Nas outras, não precisa colocar mais. Sumário, elemento obrigatório. É obrigatório, né? O sumário, muita gente chama de índice, né? Sumário é a enumeração das principais divisões, seções e outras partes do trabalho, na mesma ordem e grafia em que a matéria nele se sucede. Deve ser seguido do respectivo número da página. Havendo mais de um volume, em cada um deve constar o sumário completo do trabalho. Então, meu trabalho tem 4 volumes. O primeiro volume você coloca a ordem todinha do sumário, desde o primeiro. No segundo a mesma coisa, de todos eles, do primeiro, do segundo, do terceiro, tudo bem? Qualquer dúvida que vocês tiverem, escrevam para mim, entrem no grupo do WhatsApp, façam pergunta, não tem problema. Ou se quiser mandar uma mensagem pessoal no meu WhatsApp também, não tem problema nenhum, eu vou ver que é você, se identifique, né? Ou se você não se identificar, se você já dá aula, você está no grupo, já vai aparecer lá o seu nome direitinho. O que acontece é que às vezes o nome vem de uma forma diferente, se o seu nome, quando eu responder para você, estiver errado, me corrija por favor, tudo bem? Bom, a estrutura do trabalho, os elementos textuais obrigatórios. Então, a introdução, desenvolvimento e a conclusão. Como que é feito esse trabalho? A introdução, parte inicial do texto, onde devem constar a delimitação do assunto, né, do trabalho, os objetivos da pesquisa, outros elementos necessários para situar o tema do trabalho. É onde você vai escrever como é o seu trabalho. Lembra que eu falei para vocês, quando você fez a aula do artigo científico? Eu falei que a introdução é a última coisa que você escreve no seu trabalho. Por quê? Porque nele vai ter que constar tudinho que é o seu trabalho. Você vai fazer uma delimitação, não é resumo, você vai pegar, por exemplo, capítulo 1º, vai tratar sobre isso, capítulo 2º, isso, tal, os resultados finais. Você vai dar uma geral do que é o seu trabalho, chamando a atenção do seu leitor para que ele possa ler o seu trabalho e gostar muito dele, tá? O desenvolvimento é a parte principal do texto, que contém a exposição ordenada e pormenorizada do assunto. Divide-se em seções e subseções, que variam em função da abordagem do tema e do método. Bom, como que vai ser? Eu vou usar o 1, o 2, então tudo tem ordem. 1, depois 1, 1, 2, 1, 3, né? Conclusão, parte final do texto, na qual se apresentam conclusões correspondentes aos objetivos ou hipóteses. Lembra que no seu trabalho, lá na introdução você vai ter que mencionar os seus objetivos, e esses objetivos, geralmente, eles formam um capítulo do seu trabalho, cada objetivo. Não use muitos objetivos. Eu tenho visto trabalhos que têm 10 objetivos. Não, tem que cortar. Você olha os seus objetivos e faz um agrupamento deles. O 2 parece com 1, junta 1, faz um objetivo só. O 2 e o 3, você tem que selecionar e fazer essa delimitação dos seus objetivos. Por quê? Porque são eles que vão formar os seus capítulos e eles que vão determinar todinho o seu trabalho. Chegou na conclusão, você vai ter que... É como se você tivesse... Olha, o objetivo meu primeiro era isso, eu fiz isso, correspondeu a isso. Ou as suas hipóteses. É opcional apresentar os desdobramentos relativos à importância, projeção, repercussão, encaminhamento e outros. Então,
Você não precisa falar assim, olha, eu encaminhei esse trabalho, foi feito isso, comitê de ética, não. Você vai fazer isso na sua introdução rapidamente lá, né? Estrutura do trabalho, elementos pós-textuais, aqueles que vêm depois do seu texto. Os que são obrigatórios, tem aqui o hashtag, e depois os opcionais, que tem aqui o asterisco, olha. Referência, é obrigatório. Glossário, apêndice, anexo e índice, eles são opcionais, tá? São opcionais por quê? Você não precisa colocar no seu trabalho, mas se você colocou ele lá no seu trabalho, ele já passa a ser obrigatório também para você, tudo bem? Referências, conjunto padronizado de elementos descritivos retirados de um documento que permite a sua identificação individual conforme a BNT. Elemento obrigatório para todos os documentos citados no texto, mesmo que em notas de rodapé. O glossário, lista em ordem alfabética de palavras ou expressões técnicas de uso restrito ou sentido obscuro, utilizadas no texto acompanhadas de respectivas definições. Essa é obrigatória, você tem que colocar as suas referências seguindo a BNT, tá? A BNT, ela pode ter sofrido alteração, verifica direitinho. Apêndices, texto ou documento elaborado pelo autor que complementa sua argumentação sem prejuízo da unidade nuclear do trabalho. São identificados por letras maiúsculas, consecutivas, travessão e pelos respectivos títulos. Por exemplo, aqui, ó, apêndice A, tracinho, né? Travessão, avaliação numérica de células. Apêndice B, mesma coisa, avaliação de células musculares. Poderão ser utilizadas letras maiúsculas dobradas quando o número de apêndices esgotar as 23 letras do alfabeto. Seguindo aqui os anexos, texto ou documento não elaborado pelo autor que serve de fundamentação, comprovação e ilustração. Não é obrigatório, mas se você citou algum anexo no seu trabalho, eles devem seguir também a ordem de apresentação no seu texto. Anexo 1, vai aparecer lá na página 10, por exemplo. Anexo 2, lá na página 20. Tá? Eles seguem uma ordem. E essa ordem vai ser a ordem que você vai colocar depois das referências no seu trabalho. Os anexos são identificados por letras maiúsculas consecutivas, travessão e pelos respectivos títulos. Anexo A, representação gráfica da contagem de células inflamatórias, grupo 1. Anexo B, representação gráfica da contagem de células inflamatórias, grupo 2. Poderão ser utilizadas letras maiúsculas dobradas quando o número de anexos esgotar as 23 letras do alfabeto. Então você pode agrupar a, a B e vai fazendo tantos quantos for necessário. Índices. Deverá ser elaborado conforme a NBR, tá? Então você tem que seguir essas regrinhas. Trabalhos acadêmicos. Definição de acordo com a BNT. A estrutura, as formas de apresentação. Agora eu vou mostrar para vocês como que vocês vão fazer a apresentação do trabalho. Por exemplo, os textos devem ser apresentados em papel branco, formato A4, fonte tamanho 12, para o texto e menor para citações longas e rodapé, notas de rodapé. Digitados ou datilografados, isso aqui tem que datilografar, mas hoje ainda pode se usar, né? Somente no anverso da folha, exceto a folha de rosto. Então essa é a forma de você fazer a apresentação, tudo bem? Como que você vai apresentar um trabalho? Principalmente na margem. A margem, ela deve estar à esquerda e superior com 3 cm e direita e inferior com 2 cm. Espacejamento. Todo o texto com espacejamento 1,5 entre linhas, citações longas, notas, referência, resumo, abstract, espaço 1, simples. Separar as referências e os títulos ou seções do texto que os precede ou que os sucede por entrelinhas, dupla, um espaçamento, duplo e outro espaço de 1,5. E, seguindo, notas de rodapé devem ser digitadas dentro das margens, separadas do texto por um espaço simples de entrelinhas e um traço de 3 cm a partir da margem esquerda. Indicativo de seção. O indicativo numérico de uma seção precede seu título, alinhado à esquerda, separado por um espaço de caráter, né? Os títulos sem indicativo numérico
como lista de ilustração, sumário, resumo, referência e outros, devem ser centralizados. Então, como que você vai fazer essa apresentação? Tudo bem? E as citações no texto, conforme também a nota da ABNT. Paginação. Como que você vai paginar o seu trabalho? Todas as folhas do trabalho, a partir da folha de rosto, devem ser contadas sequencialmente, mas não numeradas. A paginação é numerada a partir da primeira folha da parte textual. Então, você só vai numerar a partir da primeira página do seu texto. Você conta, tá? Todas elas são contadas a partir da folha de rosto, você vai contando. Mas você só vai aparecer o número na folha a partir da primeira página do seu texto. Algarismos arábicos, canto superior direito, a 2 centímetros da borda superior, ficando o último algarismo a 2 centímetros da borda direita da folha. Numeração contínua em todos os volumes, caso tenha mais de um volume. Havendo apêndice, o anexo numerar na sequência do texto principal. Então, essa é a apresentação que você vai seguir. Numeração progressiva. Adotar a numeração progressiva para as seções do documento. Os títulos das seções primárias devem iniciar em folha distinta. Destacar gradativamente os títulos das seções utilizando negrito, itálico ou grifo, ou redondo, caixa alta, conforme a ABNT, tá certo? Abreviaturas e siglas. Por extenso, na primeira vez que aparecer no texto, acrescentando-se a abreviatura ou a sigla entre parênteses. Então você vai lá escrever ONU, União das Nações Unidas, e vai colocar o que ela é. Por exemplo, aqui, ó, Associação Brasileira de Normas Técnicas, entre parênteses, maiúsculo ABNT. Equações e fórmulas. Aparece destacada no texto para facilitar a leitura. É permitido o uso de uma entrelinha maior que comporte os expoentes, índice e outros elementos. Quando destacadas no parágrafo, são centralizadas e, se necessário, deve-se numerá-las. Quando fragmentadas em mais de uma linha, por falta de espaço, devem ser interrompidas antes do sinal de igualdade ou depois dos sinais de adição, subtração, etc. Interessante, né? Quando você vai fazer essas apresentações, não se esqueça. Ilustrações, figuras, quadros, lâminas, plantas, fotografias, gráficos, organogramas, fluxogramas, esquemas, desenhos e outros. Isso entra em ilustrações, certo? Devem ser enumeradas sequencialmente em algarismo arábico, precedidos da palavra figura, com legendas breves e claras, sempre abaixo da ilustração, colocadas o mais perto possível do texto, né, do trecho a que se referem. Então, você, ao escrever, não se esqueça de deixar pertinho aqui da margem dele, né, para que outros possam ler e achar direitinho. Olha aqui, tabela, elementos, demonstrativo de síntese de informações tratadas estatisticamente conforme as normas de apresentação tabular do IBGE. Então, essa norma deve ter numeração independente e consecutiva em algarismo arábico. É fácil de estar fazendo, né? Aqui é uma sequência de números. Eu vou continuar depois mostrando para vocês. Colocar o título acima da tabela, precedido de palavras de tabela. Essa é a forma correta de você fazer a apresentação. 3. É a continuação de tabelas. Indicar fontes citadas na construção das tabelas e outras notas eventuais em notas de rodapé. Solicitar autorização prévia do autor para reproduzir tabela, mas não precisa mencionar. Então, você vai citar uma tabela de um outro autor, você precisa mencionar. Se você está extraindo de um livro, cita a fonte, de uma revista, a mesma coisa. Inserir o mais próximo possível do trecho a que se referem. Se não couber em uma folha, não fechá-la na parte inferior, continuar na seguinte, repetir título e cabeçalho. O ideal é que você faça com que a sua tabela ela fique numa folha só. Mas se a tabela for muito grande e ela tiver muitos dados e ela for usar 2, 3 folhas, você deve fazer essa continuação. Não se esqueça que se você estiver usando uma tabela, mas se você fizer uma adaptação na tabela, ela não é sua. Você deve colocar lá embaixo, no título dela,
dizendo que essa tabela foi adaptada por você do livro tal, da revista tal, do periódico, que você está ali copiando aquilo. A ideia foi lá do outro autor. Utilizar linhas horizontais e verticais para separar os títulos das colunas no cabeçalho e fechá-la na parte inferior. Então você deve sempre fazer essa separação. Evitar linhas verticais para separar colunas e linhas horizontais para separar as linhas. Evitar, não quer dizer que é errado. A gente vê muito isso, mas o importante é que se você puder evitar, melhor ainda, tá? Como que é a informação? Informação e documentação, referência elaborada, numeração progressiva das seções de um documento de procedimento, sumário também tem procedimentos, o resumo dos procedimentos, preparação de índice de publicações, procedimentos, informação e documentação apresentadas de citações, aqui são as NBR correspondentes, normas de apresentação tabular, terceira edição, Rio de Janeiro, 1993, e, ao mesmo tempo, também o Código de Catalogação, anglo-americano, segunda edição, São Paulo, FEAB, 1993, 83 a 1985. Dê uma conferidinha nessas NBR aqui, verifica se tem mais alguma atualização em algumas que foram mais recentes para você poder atualizar o seu trabalho, que você vai enviar para mim. Apresentação gráfica de trabalhos acadêmicos, monografia, dissertações e teses. Então, como que ela é? O tamanho do papel, espacejamento, a fonte, margem, seção, numeração progressiva, paginação e ilustração. Como que vai fazer o tamanho do papel? Presta bastante atenção, isso é muito importante, né? As dissertações, teses, TCC devem ser apresentadas em papel branco, tamanho A4, 21 cm por 29,7 cm, digitado na cor preta no anverso das folhas, exceto a folha de rosto, onde deve-se digitar a ficha catalográfica, que eu já mostrei para vocês ali nos slides aí atrás, né, mas anteriores. Nota, o projeto gráfico é de responsabilidade do autor do trabalho. Então, todo projeto gráfico é quem está fazendo o trabalho que é responsável por ele, tudo bem? O espacejamento, como que ele deve ser? No texto deve-se usar o espacejamento de 1,5, nas citações longas, notas de rodapé, as referências, legendas, ilustrações e tabelas da ficha catalográfica devem ser digitadas em espaço simples. Na folha de rosto e na folha de aprovação, a natureza do trabalho, o objetivo, o nome da instituição e a área de concentração devem ser citados em espaços também simples. As referências ao final do trabalho devem ser digitadas em espaços simples separados entre si por 2 espaços simples. Então, confere essas NBR direitinho, vê se elas foram alteradas e alteram no seu trabalho. Usar a fonte 12 para o texto, referências, tá? Usar tamanho menor para citações longas, nota de rodapé, paginação, legendas das ilustrações, tabelas, né? Aquela citação que você vai fazer com recuo, você deve também usar a margem e os títulos diferentes, né? As folhas devem apresentar margem esquerda e superior de 3 cm, direita e inferior de 2 cm. As notas de rodapé devem ser digitadas dentro das margens indicadas, devendo ficar separadas do texto por um filete de 3 cm a partir da margem esquerda. Não se esqueça, que eu já falei inclusive na aula passada de artigo, e quero repetir novamente aqui para vocês, que a hora que você for inserir uma nota de rodapé, vá lá no próprio Word, insira já direto dele, selecione e insira a nota do rodapé. Quando você enumerar a primeira, as outras serão sequenciais. Não se esqueça que na nota do seu rodapé deve vir a informação daquela página. Não adianta você colocar a primeira nota de rodapé, a primeira vez que ela aparecer, todas as informações. Não. São sequenciais. Se aparece uma nota de rodapé número 1 na página 10, é lá embaixo da página 10, no rodapé dela, que deve aparecer a informação 1. Se lá na página 20 aparece o 2, a nota de rodapé 2, obviamente você também deve colocar lá nessa página. Não se esqueça, tá? Sempre obedecendo o tamanho da norma que tem. Parágrafos. Embora a NBR 147/24/2005 não faça nenhuma recomendação a respeito do tipo de parágrafo,
A NBR 12256 de 1992, no item 5.5, eu recomendo o uso do parágrafo tradicional, com recuo de 6 toques a partir da margem esquerda. Modernamente, adota-se o parágrafo não recuado, o parágrafo americano, sem recuo a partir da margem esquerda, separados entre si por 2 espaços simples. Não se esqueça que eu disse para vocês do artigo. A hora que você escrever o seu parágrafo, não deixe ele ficar nem muito grande nem muito pequeno, tá? A mesma quantidade de linhas que eu falei para vocês no artigo deve ser usada também para a sua dissertação, para a sua tese. Há exceções, pode ser um parágrafo de 2 linhas, se for necessário. Há um parágrafo muito grande, separe o parágrafo em 2, em 3. Não façam o seu parágrafo de uma página inteira, não é uma petição do juiz, não é uma ata que você está fazendo, você está escrevendo uma dissertação. O problema pior que eu vejo nas dissertações é que às vezes as pessoas fazem os parágrafos tão grandes, e quando a gente fala, esse parágrafo está muito grande, não, esse parágrafo aqui não pode ser reduzido. Como não? Quem está fazendo a dissertação deve saber aonde tem um ponto, que não é o ponto final, o ponto total, mas você pode criar um novo parágrafo ali dele, tá bom? Não é errado fazer isso. A escrita científica diz que você deve seguir as regras da norma da normatização da língua brasileira, tá? Gramática da língua brasileira. Na folha de rosto e na folha de aprovação, a natureza do trabalho, o objetivo, o nome da instituição a que é submetida e a área de concentração devem ser alinhados no meio da página para a margem direita e usar espaços simples. Então essa é a forma de você estar apresentando. Nota: a data de aprovação, o nome, titulação e a assinatura dos componentes da banca examinadora, a margem é opcional, tendo em vista que a norma não se refere a ela. Então, você pode não seguir, mas é bom sempre ter um padrão, né? As referências são alinhadas somente à margem esquerda do texto. Então, toda referência que você tiver, né? Numeração das seções, como que elas devem ser feitas? O indicativo numérico das seções precede seu título, alinhado à esquerda, separado por um espaço de caractere. Título sem indicativo numérico: errata, agradecimentos, lista, resumos, sumário, referências, glossário, apêndice, anexo e índice devem ser centralizados conforme a NBR 6024. Títulos das seções primárias devem iniciar em folha distinta na parte superior da mancha e ser separado do texto que o sucede por 2 espaços de 1,5. Então, você não pode começar um título na metade de uma página. Você segue e começa na página seguinte, tá bom? O subtítulo você pode continuar. Título, começar o parágrafo, o capítulo 2. Tem que começar numa página nova. Mas eu terminei aqui o capítulo 1, ficou um espaço grande ainda na minha página. Completa. Se você não quer que fique aquele pedacinho em cima, que fica feio, não fica muito bonito, né? Assim, estruturalmente, completa a sua página, tudo bem? Mas você não pode começar por isso, começar lá embaixo, né? Título das subseções devem ser separados do texto que os precede e os sucede por 2 pontos, espaço de 1,5, cada um que você fizer dos subtítulos seus, tudo bem? Usa-se a numeração progressiva para as seções do texto. Então, numeração progressiva, as seções do texto que você vai fazendo. São sequenciais, por isso que é progressivo. Alíneas. Quando for necessário enumerar os diversos assuntos de uma seção, itens, estes podem ser subdivididos em alíneas ordenadas alfabeticamente por letras maiúsculas seguidas de parênteses. As alíneas, exceto a última, são separadas por ponto e vírgula. Então, sempre que você for fazer uma linha, não se esqueça desse conselho. Numeração progressiva, ainda falando, o trecho final da seção anterior às alíneas termina em 2 pontos. Então, sempre termina em 2 pontos. As alíneas são ordenadas por letras maiúsculas seguidas de parênteses. As letras indicativas das alíneas são reentradas em relação à margem esquerda.
A matéria da linha começa por letra minúscula e termina em ponto e vírgula. Então sempre termina em ponto e vírgula. A última linha termina em ponto. Tá? Todas as demais, A, B, C, D, a D é a última, ponto. As demais, as anteriores, todas são ponto e vírgula. Nos casos em que seguem sob a linha, as alíneas terminam em vírgula. Então, sob a linha, aí você põe uma vírgula. A segunda linha e seguintes da matéria da linha começam sobre a primeira letra do texto da própria linha. Subalíneas, olha aí. Devem começar com o hífen colocado sobre a primeira letra do texto da linha. Você coloca um hífen. A pontuação da subalínea é igual das alíneas. As linhas do texto das subalíneas começam um espaço após o hífen. Então, sempre começando logo a seguir. O negrito. Para hierarquização e identificação das seções, adota seus recursos. B. Negrito, itálico, grifo, caixa alta, oversal, redondo, etc. Essas são as formas que você vai escrever. E o seu sumário? Como que ele deve ser feito? O sumário é uma enumeração das principais divisões, seções e outras partes do trabalho, na mesma ordem e grafia em que a matéria nele se sucede. Os elementos pré-textuais não devem constar no sumário. Então, pré-textual, capa, folha de rosto, essas coisas não aparecem, né? Aparece a introdução para frente que você deve colocar. Seção secundária, seção terciária, seção quartenária, seção quintenária e as alíneas. Então, primeira seção, olha, você tem um número na frente, vem em maiúsculo. Depois, a seção secundária 1.1, também em maiúsculo. Seção terciária, primeira, segunda, terceira. 1, seção primária. 1.1, seção secundária. 1.1.1, seção terciária. 1.1.1.1, seção quartenária. 1.1.1.1.1, seção quintenária, né? Quinária. Então você vê assim, depois vem as alíneas, olha, a linha, subalínea, ela tem travessão na frente, tá bom? Essa é a forma de você poder estar fazendo o seu sumário. Não tem jeito de mudar. Se mudar, é porque alguma coisa está errada aí para frente, né? E a paginação? Como você vai colocar todas as folhas do trabalho, a partir da folha de rosto, devem ser contadas, mas não numeradas. Numera-se somente a partir da parte textual, em algarismo arábicos no canto superior direito. Então, lá em cima, aqui no cantinho superior direito, você vai colocar, tá? Nota: as referências, os apêndices, os anexos seguem a numeração da parte textual. A capa não é contada nem numerada. Então, capa não se conta, é como se ela não existisse. Abreviaturas e siglas. Quando aparece no texto pela primeira vez, coloca-se seu nome por extenso, acrescentando a sigla, abreviatura, entre parênteses. Associação Brasileira de Normas Técnicas. Lembra que eu mostrei agora de pouco para vocês? Ilustrações. A identificação de quadros, lâminas, plantas, fotografias, mapas, gráficos, fluxogramas, organogramas, esquemas, desenhos e outros aparece na parte inferior, com cada item designado por seu nome específico, seguido de seu número de ordem de ocorrência no texto em algarismo arábico, do respectivo título ou legenda explicativa e da fonte. Recomenda-se a elaboração de listas próprias para cada tipo de ilustração, desenho, mapa, quadros, etc. A ilustração deve ser inserida o mais próximo possível do texto a que se refere. Olha, eu estou colocando uma ilustração, uma fotografia aqui na página 10, mas eu só vou me referir isso aí na página 20. Não pode, né? Não pode. Se você está fazendo a página 10, terminou aqui, a ilustração não dá para colocar aqui, você pode terminar o seu texto, um texto pequeno, e ela aparece logo em seguida na próxima folha. E você já põe na página seguinte, tá? Página seguinte, aí você está mostrando um mapa, um gráfico, uma ilustração, tudo bem? Logo em seguida, não pode ser depois. Número. As tabelas
Como que nós vamos fazer tabelas? Número. As tabelas devem ter um número em algarismo arábico sequencial, não tem esse trema, viu? Sequencial inscritos em seu topo, à esquerda da página, precedida da palavra tabela. Exemplo, tabela 5 ou tabela 3.5. Título. Devem conter um título por extenso inscrito no topo da tabela para indicar a natureza e a abrangência do seu conteúdo. Seguindo a apresentação de tabelas, nós temos que verificar alguns dados importantes. Por exemplo, a fonte. A fonte deve ser colocada imediatamente abaixo da tabela em letra maiúscula ou minúscula, para indicar a autoridade dos dados e ou informação da tabela precedida da palavra fonte. Então você deve colocar a fonte de onde você extraiu. Uma tabela que é de outra pessoa que aparece em outro livro, você tem que citar a fonte. Notas. Indica-se em notas, logo após a indicação da fonte, esclarecimentos a respeito do conteúdo das tabelas. Notas gerais, conteúdo geral dela. Notas específicas, conteúdo específico. Você põe a nota aqui e põe o conteúdo específico. Nota. As tabelas devem ser elaboradas de acordo com a norma do IBGE 1993. Dê uma conferidinha, se teve atualização, já refaça no seu trabalho também, tudo bem? Olha, apresentação de tabelas, recomendações gerais. 1. Devem ter numeração independente e consecutiva. 2. O título deve ser colocado na parte superior, precedido da palavra tabela e de seu número de ordem em algarismo arábico. 3. As fontes citadas na construção de tabelas e notas eventuais aparecem no rodapé após o fio, a linha de fechamento. 4. Devem ser apresentadas em uma única página. Então, sempre verificando isso, né? Recomendações para uso gerais de tabela, apresentação de tabela e recomendações gerais. 5. Devem ter informidade gráfica referente a tipo de letra e números, uso de maiúsculas e minúsculas e sinais gráficos utilizados. As colunas externas devem permanecer abertas. Linhas. Deve-se utilizar fios horizontais e verticais para separar os títulos das colunas no cabeçalho e fechá-las na parte inferior, evitando-se fios verticais para separar as colunas e fios horizontais para separar as linhas. Deve-se evitar. Não quer dizer que não pode, mas às vezes algo que você faz vira regra. Então, deve-se evitar mesmo. Tá? Não faça porque fica muito feio o trabalho, não fica muito bem a apresentação, tá bom? Como que você vai apresentar ainda as tabelas? Continuando. 8. Quando a tabela for mais larga do que a página, poderá ser impressa no sentido vertical. Então, é muito larga, eu vou imprimir no sentido vertical, tá bom? Outra opção seria desmembrar a tabela muito larga em seções, dispondo-as uma abaixo da outra, separadas por um traço horizontal duplo, repetindo-se a cada seção o cabeçalho. Ela é muito grande a tabela. Você pode dividir a sua tabela, desde que ela fique fácil e ser compreendida e você explique para o seu leitor, né, que você está dividindo. Se é num vídeo é fácil que você vai explicando cada vez, cada passo, como que ela segue, né? Se for tão longa que não possibilite o sentido vertical, poderá ser dividida e colocada em páginas confrontantes na mesma posição e dimensões, incluindo após o título a designação contínua, continuação e conclusão. Tá? Continua, ela para, ela não vai continuar aí daqui para frente, tudo bem? Apresentação de tabelas ainda, tabelas que ocupam mais de uma página, cada página deve ter o número da tabela, o título, cabeçalho. Cada página deve ter também uma das seguintes indicações. Continua na página seguinte. Continuação para as seguintes. E conclusão. Então, se a sua tabela vai estar utilizando 3 páginas, a primeira página, antes de você terminar lá embaixo, você coloca continua. Na outra página você coloca continuação. A tabela lá é continuação. E ela vai terminar na terceira página,
Na terceira página, na última, você vai colocar aqui a conclusão. Nota: estas indicações devem ser elaboradas após o título da margem direita, acima do fio horizontal que separa o título do cabeçalho. Então, essa é a regrinha para você fazer. Título, cabeçalho, corpo, rodapé. Título, tabela 1. Pessoas residentes em domicílios particulares por sexo e situação do domicílio Brasil 1980. Cabeçalho, situação do domicílio, total, mulheres, homens. Corpo, o total que você mostra na área urbana e na área rural. O número que você é correspondente ao total e da área urbana e rural, também para homens e mulheres, referindo-se aqui, e a fonte, Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE. Tá? Então, tem o ano, o título lá que você colocou, e como é que ele foi desenvolvido na parte inferior. Bom, agora eu quero falar para vocês como deve ser feita a atividade dessa semana. Ela é um pouquinho diferente, porque ela vai valer como se fosse uma prova para vocês. Um trabalho valendo nota, né? Atividade da aula 4. Fazer um resumo comentado por tópicos, seguindo os seguintes tópicos. Então você vai seguir isso aqui. Eu extraí tópico por tópico de lá da lição todinha, da aula de hoje inteirinha. Todas essas informações eu tenho que fazer aula a aula para inserir lá no registro acadêmico, no conteúdo da aula. O que a aula abordou? Então, a aula de hoje ela foi uma aula muito concisa, tá? Ela é muito imprescindível, ela é imprescindível. Então, o que eu quero que você faça? Não é fazer uma resenha. Você vai fazer um resumo comentado por tópicos. Por exemplo, procedimentos para apresentação e normalização de trabalhos acadêmicos. Quais são as regras da BNT que devemos seguir para preparar e apresentar trabalhos acadêmicos? Quais são elas? Aí você vai mostrar para dissertação, para tese, para trabalhos acadêmicos. Você vai fazer um resumo. Você vai olhar o vídeo e vai fazer o seu resumo. Vai dar um trabalhinho. Eu sei que você vai reclamar um pouquinho, mas vai lendo aqui, né, como que é, quais são e como se estruturam no texto. Os pré-textuais, quais são? Como se estruturam no texto? Como você deve fazer? Tiver alguma dúvida, após você ler tudo, né? Apresentação de trabalhos acadêmicos. Como eles estão estruturados no texto? Aí você vai falar assim, ó, eles estão estruturados da seguinte forma, né? Os apêndices, como eles estão estruturados no texto? Formas de apresentação, margem, espaçamento. Você vai olhar cada um desses e vai fazer um resumo comentado, o que você achou para cada um desses títulos e subtítulos, os itens, de tudo. Desde o começo, do primeiro slide, nós estamos agora, esse aqui é o slide 67, do primeiro até o slide 66, você vai seguir olhando essa configuração para o seu trabalho. Não se esqueça, na hora que você for fazer o seu trabalho, né, você colocar para o meu e-mail, despachar para o meu e-mail, josiasferreira@ue.edu.br. Este e-mail é um e-mail institucional meu. Todas as disciplinas minhas, todos os acadêmicos estão enviando trabalhos para esse mesmo e-mail. Eu tenho, logo após que eu baixo o seu trabalho, eu envio logo em seguida uma mensagem para você, dizendo que eu acabei de baixar o seu trabalho, né? E escrevo lá que ele já está na minha lista. Então, eu estou dando nota para você de um trabalho que você já tem. Isso é uma comprovação que você enviou o trabalho para mim. Nas próximas aulas eu já vou estar mostrando para vocês também quem enviou e quem não enviou o trabalho. Lembre-se, antes de você me entregar o trabalho, no topo do seu trabalho, na primeira página, lá em cima, no cabeçalho dele, você deve colocar o seu nome, o número do seu RA, a sua turma, o semestre que você está, a disciplina, o professor e a data. Essa é a ordem sequencial, tá bom? Faça uma enumeração, por quê? Porque todos esses trabalhos de vocês eu estou salvando numa pasta. Tudo é eletrônico nessas aulas que nós estamos fazendo com vocês de aula remota, né? Principalmente na minha disciplina. Eu optei por isso. Criar um e-mail para vocês, criar um grupo de WhatsApp. Tem professor que não. Tomou uma forma de apresentar no Moodle, ele vai lá e faz. Eu estou com um problema, que eu estou com o pé quebrado, eu não estou podendo me locomover muito. Então essa foi a forma melhor que eu achei para estar atendendo vocês, tudo bem? Então você tem que enviar assim, porque é nessa ordem que eu vou inserir numa pasta que eu fiz
e ela fica guardada para que eu envie para o registro acadêmico as notas suas correspondentes ao trabalho que vocês fizeram. Até a próxima aula. Muito obrigado por você ter ficado com a gente novamente. Essa disciplina de escrita científica do primeiro semestre de 2020 está sendo transmitida de forma remota pela Universidade UER. Eu sou o professor Dr. Josias Ferreira da Silva. Agradeço a você. Parabéns por você estar no nosso mestrado profissional em segurança pública. Até a próxima aula. Tudo de bom para você. Fica com Deus.